Pessoal, vocês devem ter visto o slide. Hoje a gente começa uma série de mensagens de um assunto desafiador. Desafiador por causa dos exageros em torno dele. E a minha oração, que aquilo que Deus de repente vai te ensinar hoje, você fique um tanto quanto interessado de aprender mais e você retorne todos os domingos desse mês, porque o assunto é denso. Eu digo para você que nem no domingo daremos conta. 4 domingos, 5 domingos, 6 domingos serão poucos para a gente dar conta. O que a gente vai fazer para intensificar esse ensino? Durante a semana, vários pequenos grupos se reúnem. Você mora mais perto do centro ou trabalha lá no centro, tem um pequeno grupo lá. Tem 2 pequenos grupos que funcionam aqui na igreja, na terça e na quarta-feira. Tem um pequeno grupo que funciona na casa da Daiane, lá no Santa Cândida. Tem outro grupo que está funcionando lá no Verona, em Colombo. Então, assim, possivelmente o seu coração seja despertado para os desafios daquilo que eu vou falar, para os perigos do que eu vou falar, e você fala assim: eu preciso entender mais esse negócio porque a coisa é séria. Essa é a minha oração. Em razão do assunto ser extenso demais, e não dá para resolver todas as coisas aqui no tempo que a gente se propõe, eu tenho uns exageros permear a sua cabeça. E a minha oração é que Deus te dê equilíbrio, você pelo menos fique assim: eu preciso aprender mais para eu não exagerar. Quando o assunto é batalha espiritual, é disso que a gente vai falar. O C.S. Lewis, que foi um intelectual de primeira mão, um livro dele muito curioso, muito interessante, muito fictício, mas ele extrai princípios importantes daquilo que ele pesca nas Escrituras e nos princípios sagrados para escrever esse livro. Ele diz assim: há 2 erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. Conversei um pouco. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. É diante desses, principalmente esses 2 problemas, que a gente vai navegar por esses domingos. Entre alguns de nós ser persuadido, coisa que muito interessa a Satanás, de que ele não existe. E isso é uma conversa furada. Esse é um perigo. O outro é o perigo, a gente ficar extremamente fixado e achar que esse assunto nos interessa mais do que o assunto principal da Bíblia. E o assunto principal das Escrituras Sagradas não é Satanás, não é o diabo, não é o demônio. É Jesus Cristo, sua redenção, o amor de Deus, a restauração que Deus está providenciando no mundo. Posto isso, eu quero ler um texto com vocês que vai ser a base de toda a nossa reflexão ao longo do mês. Efésios capítulo 6. Verso 10, diz assim, Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas. Perspectiva bíblica. A nossa luta é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, dizendo a mesma coisa, só repetindo palavras diferentes, contra as forças espirituais do mal. Em que região? Nas regiões celestiais. Verso 13, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Eu vou parar no 14, eu queria parar até aqui, e cingindo-se com a verdade, porque esse vai ser o nosso ponto de destaque.
Gente, o Fernando pode voltar ao versículo 10, deixar ele projetado? E eu vou pedir para você passear naqueles outros que eu mencionei para vocês. De que ordem é essa batalha? As Escrituras dão conta para a gente que tem forças malignas, tenebrosas, espirituais do mal, que tem uma profunda fúria, ódio pela sua vida. É muito profundo, é muito sério isso aqui. Ele odeia com todas as forças e assim, queira você não, queira você sim, essa é uma batalha da qual você não está em campo neutro. Você não tem nenhuma chance de dizer assim, olha, eu não vou entrar nessa. Você já está, né? Você pode tomar consciência dela, descobrir como ela é feita, se valer dos recursos divinos para batalhar, mas de fato você não tem como ficar assim. Eu queria de cara destacar o que o maligno faz e a fúria que ele tem. 1 Pedro 5,8 diz o seguinte, 1 Pedro, olha lá, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor. Ele brama como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Como um leão rugindo, aqui a ideia de uma fera, essa imagem que as Escrituras querem descrever para a gente. Ele não está muito pertinho, tá? A ideia é em derredor, mas ele está numa distância assim, que ele sabe para onde a gente está. E ele está enfurecido. A ideia é essa mesmo, a Escritura quer desenhar uma fera horrorosa. E ele está procurando alguém para destruir. E normalmente como ele faz isso, André? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, dá para a gente uma pista. Só vou apontar 3 coisas que dão conta dessa batalha. Primeiro, ele ruge como leão, bramando, a ideia de uma fúria imensa. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala da ação do maligno sobre nós. Ele está dizendo sobre o contexto, sobre a pregação do Evangelho e sobre a resistência de algumas coisas, algumas pessoas com relação ao Evangelho. E a fala dele é o seguinte, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Gente, repare comigo, preste bem atenção nisso aqui. O que o maligno faz? O Deus desse século, o que ele faz? Qual é a ideia dele? Cegar o entendimento dos incrédulos. Cegar o entendimento de quem não crê. Cegar o entendimento de quem não acredita para quê? Para que não entendam a verdade do Evangelho. Para que não compreendam quem é Cristo. Olha o tamanho do poder. Agora, para você não pense que é pouca maldade do maligno, Jesus, enquanto discutia com líderes religiosos que estavam ali maculando, empreendendo, estavam acusando ele, Jesus faz algumas afirmações sobre Satanás. Olha o que diz João 8, verso 44. Jesus apontando para os líderes religiosos e dizendo assim, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Ele falando para esses líderes mentirosos. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então as artimanhas dele não se firmam na verdade. Não adianta, como algumas igrejas querem entrevistar demônio para descobrir quais são as artimanhas, porque ele não se firma na verdade. Ele é mentiroso, pai da mentira, assassino desde o princípio, é furioso, é maldoso, é perverso. Fecha o entendimento de muita gente para que elas não entendam o Evangelho. É esse ser maligno e as potestades do mal, porque há muitos demônios, há muitas hostes das trevas que estão numa peleja imensa contra os cristãos. E aí a gente volta para Efésios, que eu vou primeiro dizer uma coisa importante. Esse não é o assunto principal da carta. E esse não é o assunto nem principal da Bíblia.
Uma tentação, quando a gente fala de batalha espiritual, a gente fica assim, agora daqui em diante, pô, já sei o que eu vou fazer. Agora a minha vida, ela gira em torno de batalha espiritual, não. No entanto, a batalha espiritual existe. E normalmente, para quem ela mais existe? Para quem está consciente do reino de Deus. Para quem entendeu que a vida cristã não é algo do tipo assim, olha, eu venho no culto, adoro a Deus, louvo a Deus, bendigo a Deus, ouço a palavra e depois Deus vai fazer as coisas todas funcionarem na minha vida. Evidente que algumas pessoas ainda continuam pensando assim, mas isso é um pouco de imaturidade. Deus nos chamou para algo muito mais glorioso. Deus nos chamou para proclamar o reino dele. Deus nos chamou para, na caminhada com Jesus, sair por aí anunciando que Jesus está libertando cativos de Satanás. Inúmeras vezes, Jesus tocou a vida de pessoas e disse assim, essa pessoa era uma escrava de Satanás e o Filho do Homem veio para dar liberdade aos cativos. Quando a gente sai por aí anunciando e falando do amor de Deus, a gente não está apenas falando para as pessoas da nossa crença. A gente não está apenas falando para as pessoas acerca de um perfil, um estilo de vida mais adequado, mais saudável, para que ela possa viver e ser um pouquinho mais satisfeita com essa vida que é tão atribulada. Não. A gente está dizendo, em outras palavras, que existem dois reinos, que embora não sejam de igual força, esses reinos não são de igual força. A ideia do dualismo é dizer assim, que do lado tem o bem, do outro lado tem o mal, e essas duas forças estão se guerreando com muita intensidade, e uma hora uma está vencendo, e outra hora a outra está perdendo, e ela... Não é isso. O Senhor Jesus já venceu Satanás na cruz. As Escrituras dizem que ele feriria a serpente na cabeça, e a serpente feriria o calcanhar de Jesus, e foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Na cruz foi exposto todo o poder maligno e Jesus triunfou sobre todo o direito de Satanás de dominar os seres humanos, porque ele conquistou lá na cruz a justiça de Deus para todos aqueles que creem nele. E ali Satanás foi derrotado. No entanto, a gente, quando quer descrever os teólogos, explicar como que é a atuação maligna no momento, a gente diz que é mais ou menos quando você vai dar uma arremessa com muita força uma madeira na cabeça de uma cobra. Quem já teve essa experiência horrorosa, e não gosto nem de lembrar dela, alguns aqui, sabe como que a cobra se comporta. Ela fica mexendo. Ela fica, dependendo do tamanho da cobra, ela pode até perder a sua capacidade de ferir fatalmente alguém. Mas para quem não conhece, fica imaginando que ela ainda está viva, porque ela se mexe muito. Essa é uma das formas que os teólogos descrevem a ação de Satanás no momento. Ele é como uma cobra, muito poderosa, muito forte, maligna, horrível, mas que já foi ferida profundamente na sua cabeça, ainda só não foi determinado por Deus que se encerrasse a sua operação maligna aqui. Gente, eu estou falando disso aqui e me ocorre na memória as cenas horríveis que eu já tive de experiências de libertação da vida de pessoas. De colocar a mão sobre não uma nem duas pessoas e ver aquela pessoa ser tomada por outra personalidade e evidente que ali habitava um ente maligno. E uma das provas, você quer às vezes saber se alguém, que fica uma dica das Escrituras para a gente, não é uma fala fictícia, você quer saber se alguém está possesso pelo mal, é que uma pessoa possuída pelo mal, ela jamais vai confessar que Jesus Cristo veio em carne. Por diversas vezes expulsando o maligno de uma pessoa, e às vezes é um assunto curioso, a gente fica muito empolgado com essas histórias, e tinha momentos nessa expulsão que o que parecia que tinha não uma entidade maligna ali, mas tinha muitas. E parece que saía uma e voltava outra, saía uma e era um cansaço, e daí em alguns momentos a pessoa olhava para você e parecia que ela tinha voltado ao normal. E aí você ficava pensando assim, e agora? Essa pessoa voltou, chegou? É o fulano mesmo que está ali ou é de novo um maligno se apropriando da vida dele? E aí a gente perguntava assim, fulano, você pode repetir comigo? E Jesus Cristo, ele veio em carne, ele se fez gente. O espírito do anticristo não confessa isso. Uma pessoa possuída do maligno jamais vai falar um negócio desse. Ela pula para trás na hora e não consegue, e na hora ele já aparece ali de novo e já se manifesta.
Gente, eu estou falando isso aqui para vocês porque as Escrituras estão dizendo para a gente o seguinte: se fortaleçam no Senhor. Se fortaleçam no Senhor. Verso 11, Fernando: vistam-se com toda a armadura de Deus. Foi? Para quê? Para poderem ficar firmes. Contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Se eu perguntasse aqui quem em algum momento da vida já percebeu o poder do maligno tentando influenciar a sua vida, ainda que você não tivesse certeza daquele momento, você tem uma suspeita enorme, não, isso aqui não foi normal. Porque vira e mexe, quando as comunidades cristãs exageram demais nessa temática, tudo se torna maligno. O besouro entra na igreja, daí a pessoa fica pensando: foi Satanás que trouxe o besouro aqui. E daí a pilha do microfone não funciona, daí a pessoa fala que foi o Satanás. Não foi. Foi o pastor que não colocou a pilha para carregar. Só que daí a gente começa a exagerar. Eu sei que, mas vamos tirar os exageros. Já situações às vezes na vida assim, inexplicáveis. Daí você fala assim: por que tamanha perturbação do nada? Sabe, em casa, eu vou contar uma coisa para vocês. Vira e mexe. Quando eu convido alguém, famílias, às vezes para ir em casa, famílias que a gente está evangelizando, famílias que a gente está orando por elas, mas que elas não ainda conhecem o Senhor, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. E depois que elas vão embora, agora diminuiu, mas as crianças menorzinhas, eu e a Daiane já sabia. Essa noite a gente vai embora. E era o Gabriel e o Yasmin, acordando e dizendo assim: eu estou com medo, eu estou com medo. O que tem aqui, papai? Ora por mim, papai. Ora por mim, mamãe. Eu estou com medo. E daí você fala assim: peraí, tá tudo bem. O que está acontecendo? Sobre as ciladas de Satanás, a gente fica se perguntando, e quando vem uma situação dessa, olha, se revista da armadura de Deus para você tomar cuidado com a cilada. Daí você já fica se perguntando: como pode ser essa cilada? Como pode ser essa cilada? Ao longo do mês, a gente vai falar de muitas coisas, mas hoje eu queria destacar uma só. Com base nesse texto aqui, ó, versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Com base nesse texto aqui, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. A ideia dos cingindo é que naquele tempo o pessoal usava uma túnica e daí o soldado, como uma parte da proteção da cintura dele, ele colocava um cinto que era muito largo, que servia de proteção dessa parte aqui para não ficar vulnerável, além do seu lugar que ele iria pendurar a sua espada. E aí, o apóstolo Paulo usa esse recurso só com uma analogia, que o importante é que não é o cinto, tá? Não vai pôr verdade na barriga, né? A ideia é o seguinte: a verdade é um recurso para a nossa proteção. Porque nós não vamos saber quais são as astutas ciladas de um ente maldoso que vive há muito mais tempo que você, que já leu e já examinou todos os livros de estratégias, que sabe muito mais sobre a vida e sobre os seus próprios problemas do que você mesmo. Ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe as coisas que você mais deseja. Ele sabe onde você costuma tropeçar. E é justamente aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você. As Escrituras não falam para a gente ficar atento às ciladas somente. Ela fala para a gente se valer dos recursos para a gente não cair na cilada. E um dos recursos que eu quero destacar hoje é a verdade. O diabo é o pai da mentira. A mentira é do diabo. O diabo odeia a verdade. A verdade liberta. A mentira escraviza. Por quê? Porque ela é do príncipe desse mundo. Ela é do dominador das trevas. E aí, quando as Escrituras estão falando sobre a verdade de Deus como um recurso para a gente, o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês: a verdade que pode te proteger. Essa aqui. O seu desconhecimento dessa verdade traz muitos prejuízos para a sua vida. Eu vou falar para você, um dos interesses muito fortes do maligno é que você não conheça nada disso aqui. É que você seja extremamente ignorante sobre as verdades desse livro. É que você não acredite nisso aqui. É que você se mantenha extremamente distante, desatento, desinteressado e incrédulo quanto a essas verdades aqui. Por quê? Porque com essa verdade aqui você será liberto.
Agora, distante dessa verdade aqui, ele tem você na mão dele. Facilmente. E assim, pior do que não conhecer esse livro, é conhecer ele só em fragmentos. É conhecer ele só, das promessazinhas. É conhecer ele só de alguma coisa que eu ouvi falar para uma pessoa. Por isso, não é do interesse do maligno que você conheça Deus de acordo com o que as Escrituras ensinam. É muito válido que você seja muito disperso, de que você seja muito analfabeto. Porque eu vou falar uma coisa para você. Uma doutrina equivocada destrói demais. Boa parte das vezes que você sente que Deus não está... Vou dar só um exemplo de mentira que é contado quando a gente se distancia desse livro. Deus não se importa com você. Essa é uma mentira que Satanás normalmente joga na sua cabeça. Deus não se importa com você, Deus não tem interesse por este mundo e Deus está muito distante. Tudo mentiras de Satanás. Coisas que em algum momento da sua vida você já pensou. A única forma de você combater esses pensamentos, às vezes, tão forte na sua vida, é a verdade de Deus. Dizendo assim, olha, mesmo sendo pecador do jeito que você é, mesmo em muitos momentos não agradando a Deus do jeito que você sabe que deveria agradar, mesmo você não tendo um coração cheio de interesse por Deus, e vou falar para você, em quantos momentos a gente se vê muito mais interessado, quer ver? Por futebol, para alguns, por cinema, por outros, por entretenimento, por outros, sabe? Aquela historinha daquela amiga, você fica sabendo? Aquela. Nossa, você já ficou com vontade de ficar sabendo de alguma história assim de alguém? Ah, não, você não. Nunca, jamais. Deixa eu pegar um segredo de uma pessoa. Não conta. A gente tem mais interesse por uma fofoca do que interesse por Deus. A gente tem mais interesse por futebol do que interesse pela verdade de Deus. A gente tem mais interesse por um tanto de coisa que a gente às vezes julga muito mais satisfatórias do que pelo próprio Deus. E isso não é nada mais do que a maldade do nosso coração. E essa maldade, com o sopro de Satanás, fala assim, olha, do jeito que você é. Deus não se importa com você. Você não está nem aí para Deus. Você acha que Ele vai ligar? Você acha que Ele vai prestar atenção nas suas orações? Você acha que Ele vai se envolver com a sua vida? Esse é um tanto de mentira que é contada por Satanás na nossa mente. E o único jeito de você combater isso com força é você se firmando na verdade da palavra. O único jeito de você se firmar na verdade da palavra para combater a ideia de que Deus está distante é você conhecendo esse Deus nas Escrituras, cingindo-se com a verdade. Quando a gente estuda esse texto, um dos aspectos da verdade para a gente vencer as ciladas do maligno é a gente conhecer esse texto. Por isso essa igreja estimula tanto a gente, todo domingo, abrir esse texto e ler esse texto com você, e na sequência falar assim, olha, estuda mais, vai para um pequeno grupo para você se interessar mais, entender mais, compreender mais sobre Deus, porque sabendo mais sobre Deus, você vai vencer as ciladas, não descobrindo como o maligno vai te armar cilada. É você estar protegido com a verdade, porque todas as horas que ele vier com uma mentira, você fala assim, não, Satanás, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Esse não é o meu Deus, é esse aqui que a Bíblia conta. Esse é um ponto. Agora, sabe qual é o ponto? O outro ponto da verdade, quando a gente fala de verdade? É que o Satanás gosta de ver a gente mentir. Eu tenho a sensação, às vezes, que a impressão da vida é que mentira é verdade. Sabe aquela coisa assim, que se a gente contar todas as nossas medalhas de verdade para as pessoas, a gente vai ser bem menos legal aos olhos dela. Então a gente tem que mentir um pouquinho. Se a gente não mentir, pelo menos a gente não conta quão feinho a gente é nos nossos resultados. A gente, quando conta sobre as nossas jornadas, de tudo que a gente fez e já conquistou, a gente não conta quão culpado nós somos nas nossas brigas de família. A gente não conta quanto a gente é mesquinho. A gente não conta os nossos fracassos. A dizer nas mídias sociais que nos incentivam bastante assim, a contar como a nossa vida é legal, né? Como a gente é cheio de sorriso, como a gente é cheio de momentos vitoriosos. A nossa vida é fantástica. André, para de chatice. Ali a gente não pode colocar a parte feia da vida. Não é só ali que a gente não pode. A gente não quer colocar essa parte feia em lugar nenhum.
Porque quando a gente conta a verdade sobre quem a gente diminui. Quanto mais verdade sobre a gente mais diminui. Você sabe, esse é um dos desafios para a gente confessar os nossos pecados. Que a dificuldade é você chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu tenho que falar uma verdade para o Senhor. Qual? É que eu sou muito orgulhoso. É que eu sou muito orgulhosa. Isso fica evidente na minha dificuldade de ser corrigido. Isso fica evidente na minha necessidade de que todas as coisas saiam do jeito que eu opino. E eu transformo assim a minha opinião do que... Não é minha opinião, é o melhor jeito. Não é minha opinião, é a coisa mais sensata a se fazer. E na verdade, no fundo, era só uma manifestação do meu orgulho. Só que eu não consigo nem confessar que eu sou orgulhoso. Eu não consigo confessar que eu sou maldoso. Eu não consigo confessar que eu sou mesquinho, que eu sou medíocre, que eu sou egoísta, que eu sou autocentrado. Que dificuldade, porque isso aí é verdade. E essas verdades sobre a gente, parece que ela vai diminuindo, e a gente faz assim: como viver com a verdade? E daí, quando pergunta assim: você fez tal coisa? Poxa vida, eu posso falar assim que eu esqueci. É bem provável que seja verdade. Mas eu vou falar que eu estava ocupado. Porque se eu falar que eu estava ocupado, vai ser mais compreensível. A pessoa sabe, no fundo, que eu sou muito atarefado. E isso não vai me diminuir, né? Então eu não vou falar assim, em outras palavras, eu dei pouca atenção. E eu esqueci de você. Porque na verdade eu esqueço das pessoas muito mais do que elas imaginam. Só que isso vai depor muito contra mim, né? Então eu conto outra coisa. Gente, eu estou dando um exemplo. Mas como a mentira percorre a nossa. Como a gente fica fingindo de que a gente é uma coisa que a gente não é. Como a gente faz cara de que está tudo bem, que a vida é boa, que o casamento é bom, que a família é legal, e que no fundo não é tudo isso. Que a gente é inteligentíssimo, que a gente sabe de tudo, que a gente é super seguro, e na verdade a gente não é. Boa parte das ciladas do maligno na nossa vida, e às vezes, se a sua vida está uma mentira feia, se a vida está assim mergulhada na mentira, eu nem diria que você vai cair na cilada de Satanás. Eu já diria que você já está nela. Seja-se com a verdade. Começa com a verdade diante de Deus. Começa com a verdade diante de Deus, dizendo assim: olha, Senhor, a minha vida é uma fraude. A minha vida é fictícia. Eu estou tão firmado nisso que eu não sei nem mais como que será. Eu tenho medo de imaginar quando as pessoas souberem que eu não sou nada daquilo que eu faço, constantemente elas pensarem que eu sou. Seja com a verdade. Parece um negócio facinho, né? Vamos nos revestir de verdade, vai parecer que vai estar... É tudo fácil, não é fácil. Porque você percebe o poder maligno sobre as nossas vidas, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe a parte feia do cristianismo? A parte feia do cristianismo é porque o nosso herói precisou morrer no pior recurso de sentença, a morte da época. A coisa mais humilhante. Por que ele precisou ficar tão feio assim e morrer desse jeito? Porque aquilo dali não desmascara a Jesus. Jesus nunca precisou se desmascarar. Aquilo desmascara a gente. Aquilo mostra assim: esses somos nós. Alguém que não tem como se cobrir. Alguém que está feio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A cruz, se por um lado ela mostra a nossa crueldade, porque o pecado fez isso da gente. Nós somos feios. Mas tem um Deus que nos ama. Tem um Jesus que se fez feio para a gente ficar bem bonito na presença de Deus. E agora, porque você é amado por Ele, Ele te ama, mesmo com a sua mentira, Ele te ama. E essa mensagem aqui é para a gente sair das garras do maligno e para a gente chegar diante de Jesus, que sabe tudo, absolutamente tudo sobre você. E você pode chegar diante dele e falar assim: olha, eu preciso contar algumas coisas para o Senhor. O Senhor sabe que eu não sou tão legal quanto as pessoas pensam. Mas eu tenho que dizer mais coisas. Eu tenho falhado com isso. Eu queria perguntar para o Senhor se o Senhor me aceita. Se o Senhor me traz vestes novas. E se o Senhor me veste com verdade daqui em diante. Ainda que isso me custe muito caro. Mas é isso que eu quero. Eu quero ficar na sua presença. Porque eu quero viver no teu reino. Porque eu não quero ser amassado pelo maligno. Eu não quero perder essa batalha.
Gente, Jesus está batalhando na sua vida. Jesus está batalhando pela minha vida. Diante da sociedade, a gente pode ter muito medo de confessar a verdade. Porque fatalmente isso aí vai trazer consequências ruins sobre nós. Inevitavelmente. Né? Se você está roubando lá na sua empresa, e você contar, e é bom que você confesse, pare de roubar, e largue mão disso, né? Vai ter consequências. Mas é muito pior a consequência se você não confessar. Porque tem um Deus que nesse momento da sua história ele está te convocando ao arrependimento e ao perdão. Mas vai chegar um momento que essa fase do perdão e da reconciliação vai passar. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Muito pior do que estar nas ciladas de Satanás. Olha, gente, Deus é poderoso. Deus é vitorioso. O Senhor Deus vai nos fazer triunfar. E Ele começa esse texto dizendo para a gente: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então a gente vai se fortalecer no Senhor. Só é possível andar na verdade quando você entende que em Deus Ele vai conduzir a sua vida por caminhos de proteção e amor. E Ele vai cuidar de você. Por isso você consegue andar em verdade. Só que é o seguinte, é importante dar um passo. É importante dar um passo na direção do Senhor para ser livre das ciladas do maligno. A gente vai se aprofundar muito nesse tema durante a semana, com perguntas, com dúvidas, com oração. Porque eu tenho para mim que vão ser muitas batalhas por esse mês, para que você não entenda desse assunto, para que você não se livre das ciladas, porque o maligno é real e ele vai tentar te persuadir de diversas formas. E por isso, por essa questão, essa semana em especial, a gente está provocando reuniões de oração às 6 da manhã e às 6h15 da tarde, online. Tá? É um horário difícil para mim, fica tranquilo, a gente vai orar por você. Agora, se você está entendendo que você pode, eu te convido para a oração. André, por que a gente tem que continuar essa batalha? Porque o que está acontecendo? Como eu disse para você, embora eu e você imaginemos que o mundo viva em função do desenvolvimento material das nações, para que elas fiquem cada vez mais ricas e a gente tenha cada vez mais qualidade de vida. Eu não sei nem o que essa palavra quer dizer direito, porque me parece que em países que as pessoas imaginam ter muita qualidade de vida, nem por isso a taxa de suicídio é menor. O que Deus está fazendo no mundo não é oferecer para a humanidade qualidade de vida. O que Deus está fazendo no mundo é tirar a pessoa dos reinos das trevas e levar para o reino da luz do seu amor e formar para si um povo que vai glorificar o nome dele para sempre. Satanás não quer que você participe disso. Ele quer que você continue com a sua vida imaginando que a vida é essa: crescer, fazer bons estudos, trabalhar, conseguir uma estável vida financeira, favorecer seus filhos e netos para que ele viva mais ou menos uma dinâmica semelhante e, quem sabe, você consiga um convênio mais cedo de Champagnat ou no Hospital das Nações ou talvez no Vida, para que no final, como todo mundo imagina, né? O Gabriel disse que, como que é a Arabella que você me contou hoje? Olha como isso é que a maior causa de morte é o nascimento. O Gabriel me disse isso hoje, que a maior causa de morte no mundo é o nascimento. Então, se você nasceu, deixa eu dizer para você, né, talvez você se esqueça disso, você vai morrer, você vai encontrar com Deus. E por pior que seja falar disso aqui, gente, parece que a vida de muita gente é isso. É imaginar assim, a gente nasce e uma hora vai morrer. Enquanto a gente não morre, vamos tentar viver da melhor forma possível, de acordo com o que a nossa cultura está ensinando que a gente deve viver. A Bíblia não vai ensinar isso para você. A Bíblia não vai insistir nisso. A Bíblia não vai servir a esse pretexto. A Bíblia tem uma outra lógica. A lógica é: encontre com o seu Salvador, encontre com o seu Deus e entenda que Ele está fazendo algo no mundo e participe do que Ele está fazendo. Então, quando a gente começa a participar, a gente descobre que tem batalha espiritual para impedir a gente, para nos fazer distraídos. Tem uma mentira cegando a gente, dizendo assim: ó, cuide de outras coisas na vida, tem outras coisas muito mais interessantes, se preocupe com elas. E Deus está aqui diante da palavra falando: não, preste atenção nos meus caminhos e eu quero algo mais extraordinário para você. E deixa eu te dar uma boa notícia: as Escrituras dizem
que as portas do inferno não prevalecerão contra a gente. E nenhuma dessas batalhas o Senhor vai fazer a gente perder. O Senhor já é vitorioso, então a gente vai triunfar sobre todas. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar receoso. O que a gente está fazendo aqui é somente instrumentalizar cada um de nós, para que a gente saiba qual é o nosso papel, qual é a nossa caminhada. Quero orar com você. Vamos orar? Ó Deus bendito, a gente cantou essa noite que o Senhor é o nosso castelo. O Senhor é o nosso castelo. O Senhor é a nossa proteção. Mas o Senhor também diz que é para a gente fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que é para a gente vestir toda a armadura do Senhor, para que a gente possa resistir no dia mau, para que a gente possa triunfar sobre as ciladas do maligno, Senhor. Ó Deus, há tanto dessa realidade espiritual que nós ignoramos. Há tanto dessa peleja espiritual que a gente não quer tomar discernimento, não quer tomar consciência. Há tantas, Senhor, malícias, laços e, Senhor, setas e pensamentos que vêm direto do inferno sobre a nossa vida, nos querendo arrastar para o mal, arrastar para o pecado, afastar para uma vida mentirosa. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê despertamento, que o Senhor nos dê discernimento, que ao longo desse mês o Senhor nos recheie de conhecimento da Tua verdade, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ó Deus, nós te bendizemos, te glorificamos e pedimos, guarda o Teu povo na Tua presença, guarda o Teu povo na Tua palavra e nos faz triunfar, para que a gente veja muita gente saindo do reino das trevas e sendo transportado para o reino da luz do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a poderosa presença do Santo Espírito esteja sobre todo discípulo de Jesus, hoje e sempre. Amém.